Muito bem, então, pessoal. Entendido então o que são radianos, o que são graus e como converter de um para outro, vamos falar agora de uma coisa muito importante, que é justamente a trigonometria, e que para entender o que é seno, cosseno e tangente, a gente vai usar o círculo trigonométrico que eu fiz o seu esboço aqui embaixo, certo? Bom, então na álgebra a gente pode entender seno, cosseno e tangente como funções, certo? Então, claro, existe um estudo aprofundado dessas funções e de outras também que eu não vou comentar nesse vídeo, de outras funções trigonométricas. Existe esse estudo aprofundado na álgebra, mas a nossa ideia aqui é uma abordagem geométrica que vai auxiliar a gente no entendimento de situações e essas vão ser então ferramentas que a gente vai usar para conseguir calcular alguns itens de questões, beleza? Muito bem, então a gente pode entender basicamente, né, bem superficialmente, o seno, cosseno e a tangente como sendo relações, né, uma abordagem geométrica, tá? Então a gente pode definir como relações. Vocês vão entender o porquê. Certo? Beleza, então. Então, cada seno, cosseno e tangente, cada um desses vai ter uma relação específica em um tipo de triângulo, que eu já vou comentar com vocês. Claro, um triângulo retângulo, né? Mas calma aí, vamos começar primeiro a estudar isso aqui com o círculo trigonométrico. Bom, então o que é o círculo trigonométrico? O círculo trigonométrico é uma ferramenta também muito útil, que você consegue em um plano cartesiano, entre aspas, definir o seno, o cosseno e a tangente e outras funções trigonométricas de qualquer ângulo, certo? Inclusive os ângulos maiores do que 360 graus. Você consegue definir esse ângulo e esses componentes desse ângulo no círculo trigonométrico. Quer ver? Bom, para isso a gente vai pensar em um sentido de rotação, começando desse ponto aqui, ó. Começando desse ponto, a gente vai pensar nesse sentido, ó, no sentido anti-horário, certo? Sendo que esse ponto aqui é o nosso ponto inicial, é o ponto zero. Bom, pessoal, então entendido isso, a gente pode... Eu estou confuso com as canetas aqui já. Entendido isso, a gente pode pensar, por exemplo, em um ângulo que esteja mais ou menos aqui, ó. Vamos pensar num ponto aqui, ó. Vamos com calma, vamos pensar no ponto aqui. E aí, esse ponto aqui, em relação a esse, define um arco nessa circunferência. Ou um ângulo central. Quer ver? Bom, em roxinho aqui, está esse meu raio da circunferência do círculo trigonométrico. E aqui está o meu ângulo central que eu defini. Que eu posso chamar, por exemplo, de alfa. Certo? Percebam então que eu percorri esse arco de circunferência. Legal? Defini esse arco de circunferência, percorri esse ângulo central. Legal. Uma coisa muito especial do círculo trigonométrico é que o raio desse círculo trigonométrico tem uma unidade, certo? Isso é fundamental. Muito bem. A partir disso, a partir desse ângulo qualquer, alfa, que eu defini a partir desse ponto, eu obtenho alguns componentes dessa figura que são interessantes. Quer ver? Vamos pensar na projeção ortogonal desse ponto no nosso eixo x, certo? Olha só, a projeção ortogonal desse ponto no eixo x está exatamente aqui, certo? E isso daqui é, logicamente, um triângulo retângulo. Vamos pensar no eixo y agora. Olha só, está exatamente nesse ponto. Legal? São as projeções ortogonais desse ponto, ou desse ângulo, né, nos eixos, certo? Que eixos são esses, pessoal? O eixo x que eu falei é o eixo dos cossenos. Tá? É o eixo do cosseno. E o eixo y é o eixo do seno. Legal? Por isso que podem ser entendidos como funções também. Porque na medida que você varia esse ângulo central, você está variando o valor de seno e cosseno, que são as projeções ortogonais desse ponto aqui que você está correndo ao longo da circunferência. Certo? Bom, pensando nisso, o que a gente escreveu aqui embaixo, ó, o que a gente mostrou aqui embaixo, esse eixo x aqui,
esse tamanho, é o tamanho aqui dessa projeção ortogonal, é justamente o cosseno desse ângulo alfa. Então tá aqui, ó, cosseno de alfa. É o tamanho, certo? Porque esse raio já é definido como 1. Então, aqui é o cosseno de alfa, é o tamanho dessa projeção. Analogamente, no eixo y, no eixo dos senos, esse daqui esse tamanho é o seno de alfa. Perfeito? Pronto, agora você já entendeu o que é o seno e o que é o cosseno, né? Agora a gente pode pensar na tangente. Por isso que eu fiz essa reta paralela ao eixo dos senos, que está tangenciando essa circunferência, esse círculo trigonométrico, nesse ponto aqui. O que está dizendo, então, essa reta para a gente? Essa reta diz sobre as tangentes, tá? É a reta das tangentes. Como assim, né? Bom, se a gente prolongar esse raio aqui, ó, que define esse ângulo alfa, se a gente prolongar na medida que a gente consiga chegar no eixo das tangentes, vou fazer isso aqui rapidinho. Ó, prolonguei, chegou no eixo das tangentes, certo? Esse tamanho aqui, ó, esse tamanho em relação a esse ponto zero é a tangente de alfa. Beleza? Vou fazer em roxo aqui. É a nossa tangente de alfa. Pronto, agora você já entendeu o que são seno, cosseno e tangente. Simples assim, né? É interessante a gente notar também que para esse seno aqui, esse seno de alfa, a gente tem um outro ângulo que também pode ter esse mesmo seno. Quer ver? Se a gente pensar, por exemplo, vou fazer em laranja aqui. Se a gente pensar, por exemplo, nessa projeção ortogonal no eixo dos senos, ela pode acontecer por outro lado também, né? Ó. Ela pode acontecer para cá também, né? Suponhando um ponto aqui agora. Se a gente descrever o raio dessa circunferência em relação a esse ponto aqui, né? Olha só. A gente vai possuir um ângulo agora. A gente vai enxergar este ângulo vermelho, que eu não sei, eu vou chamar de beta, por exemplo. Este ângulo beta, né? Ele também vai possuir o mesmo seno em relação ao ângulo alfa, mas o seu cosseno vai ser negativo. Vai ser o módulo desse cosseno vai ser igual ao módulo do cosseno de alfa, mas o seu sinal está negativo. Por quê? Olha só. Porque está para cá do eixo x, né? Aqui, ó. Certo? Então está aqui, ó. Este daqui é o nosso cosseno de beta, né? Cosseno de beta, sendo que em módulo é o mesmo tamanho do cosseno de alfa, mas com sinal negativo aqui, né? Enfim, a gente tem muitas coisas para estudar em cima disso, não é o meu foco, certo? Eu só quis introduzir para vocês o nosso círculo trigonométrico. Bom, entendido isso, então, a gente pode imaginar qualquer triângulo agora. Deixa eu ver aqui que cor que eu vou fazer. A gente pode imaginar qualquer triângulo retângulo. Quer ver? Dentro desse círculo trigonométrico. Por exemplo, eu vou imaginar um triângulo aqui assim. Ó. Vamos supor que a gente tem um triângulo genérico aqui, retângulo, tá? Olha só, esse triângulo aqui, retângulo, em laranjinha. Percebam que o seno de alfa é justamente esse segmento pontilhado verde dividido por esse raio, não é? Aqui, ó, esse segmento verde aqui, ele é justamente o tamanho do seno de alfa, né? É só a gente translocar aqui o seno de alfa para cá, certo? Então, seno de alfa e 1 aqui, né? E aí percebam que esse triângulo laranjinha, ele é semelhante ao triângulo, né, com esse cosseno de alfa aqui, e esse segmento verde e esse raio 1. Né? Então, se a gente imaginar uma semelhança de triângulos, por que são semelhantes? Né? Bom, os dois têm 90 graus e os dois têm esse ângulo de alfa aqui. Né? Então, se a gente fizer uma semelhança de triângulos, eu vou passar aqui para cima. Ó. Vou passar aqui para cima. Se a gente pensar em semelhança de triângulos, vamos pensar, por exemplo, aqui, ó, que equivale alfa, né? O nosso ângulo alfa.
E se a gente imaginar então nesse triângulo algo parecido com isso, quer ver? Vamos fazer o desenho para ficar bonitinho, né? Olha só, vamos pensar, né, numa figura parecida com isso aqui para cima. A gente viu que tudo isso aqui valia 1, certo? Isso aqui é o nosso seno de alfa e aqui é o nosso cosseno de alfa, ó. Beleza? No rabisco aqui, né? Bom, se a gente aplicar uma semelhança, percebam que, por exemplo, esse cateto A dividido pelo cateto C é a mesma coisa do que esse cateto seno de alfa dividido pela hipotenusa... Cateto C não, hipotenusa, perdão. Então, A dividido por C é a mesma coisa do que seno de alfa dividido por 1. Então, ó, eu vou escrever no rascunho aqui, ó. A sobre C é igual a seno de alfa sobre 1, né? Que é justamente seno de alfa. Daqui você entende que seno de alfa é igual ao cateto oposto a esse ângulo alfa, dividido pela hipotenusa. Né? Mágica, né? Parece que é mágica, mas tem um significado aí geométrico interessante. Bom, a gente pode também pensar... Eu já vou apagar isso aqui depois, eu vou fazer bonitinho. Mas assim, a gente pode pensar também numa semelhança fazendo com esse cateto adjacente a alfa. Certo? Esse cateto adjacente a alfa, ó. Então, cateto adjacente a alfa, dividido pela hipotenusa do triângulo retângulo, então B dividido por C, é justamente, no triângulo grandão, mesma coisa. Cosseno de alfa, cateto adjacente a alfa, né, no triângulo grandão, dividido pela hipotenusa desse triângulo grandão. Então, cosseno de alfa, olha só, cosseno de alfa sobre 1 é cosseno de alfa, né? Cosseno de alfa é justamente cateto adjacente a alfa por hipotenusa. Mas e a tangente, né? Cadê a tangente nessa história? Bom, vocês viram que a tangente, ela é esse segmento aqui, né? Esse segmento aqui. Vamos pensar nesse triângulo aqui, ó. Nesse triângulo maior, certo? Que engloba a tangente de alfa. Então tá aqui esse triângulo retângulo maior, sendo que aqui é um ângulo de 90 graus, né? Aqui. E no triângulo retângulo que contém o cosseno e o seno. Ou o triângulo que tem esse cateto verde aqui, certo? Então vamos fazer uma semelhança nele. Olha só, o cateto oposto a alfa no grandão é tangente, certo? Dividido pelo cateto adjacente a alfa no grandão, que é justamente o raio da circunferência, né? Então olha só, ficou tangente sobre 1. Aí vamos fazer essa mesma relação para o triângulo menor. Cateto oposto a alfa no menor é o verde, que é o seno de alfa, e cateto adjacente a alfa no menor é cosseno de alfa. Então, olha só, no triângulo grandão ficou tangente de alfa sobre 1, beleza? Isso daqui é igual a, vamos lá, cateto oposto a alfa no pequeno é seno de alfa, né? Seno de alfa. E cateto adjacente a alfa no pequeno é cosseno de alfa. Daqui você já entende que a tangente de algum ângulo é igual ao seno desse ângulo dividido pelo cosseno desse ângulo, certo? Então, perceba que se a gente dividir seno de alfa por cosseno de alfa, então olha só, cateto oposto a alfa no grandão por cateto adjacente a alfa no grandão, olha só, cosseno de alfa. Isso daqui a gente aprendeu que é a tangente de alfa, certo? E fazendo a mesma semelhança para o triângulozinho pequeno, é o cateto oposto a alfa, que é A, dividido pelo cateto adjacente a alfa, que é B, certo? Olha só, então você entende que a tangente de alfa é o cateto oposto pelo cateto adjacente, certo? Bom, tá aí demonstrado, então, as relações trigonométricas para você. Certo? Por isso que eu disse que são relações, porque são divisões, né? Agora eu vou apagar tudo que eu fiz aqui e eu vou deixar bonitinho para vocês. Bom, pessoal, tá aí então, ó, bonitinho para vocês, descritas as relações trigonométricas que são fundamentais. Quer ver? Seno de alfa, então, é cateto oposto sobre hipotenusa, né? Cateto oposto a alfa. Então, A sobre C. Cosseno de alfa é o cateto adjacente a alfa, B, dividido por C.
é a hipotenusa. E a tangente de alfa é o seno por cosseno. Se você dividir o seno por cosseno, você vai encontrar A sobre B. Justamente a gente demonstrou tudo isso. Né? Porque em relação a alfa, né? Eu estou sempre falando em relação. Porque vamos supor que a gente tenha esse ângulo aqui, ó. Né? Vamos supor que a gente tenha esse ângulo beta. Perceba agora que as relações mudam, né? Então, o seno de beta é o cateto oposto a beta. Só que quem que é cateto oposto a beta? É o cateto adjacente de alfa. Então, aí troca. O seno de beta é o B sobre C. Né? A gente pode escrever aqui, ó, por exemplo, que aqui é o seno de beta. Certo? Não é mais o cosseno de beta, é seno de beta. E aí, por exemplo, cosseno de beta é A sobre C, porque é o cateto adjacente a beta dividido por C. Mas A sobre C é o seno de alfa. Então isso daqui é igual ao cosseno de beta. Né? E a tangente de beta, né? A tangente de beta é justamente B sobre A. É o contrário dessa aqui, que é A sobre B, né? Tangente de alfa. A gente pode escrever, por exemplo, como sendo 1 sobre a tangente de beta. Né? E aí eu digo a vocês que sempre que dois ângulos forem complementares, um em relação ao outro, ou seja, a soma resulta em 90 graus, o seno de um é igual ao cosseno do outro, e vice-versa. Beleza? E a tangente de um é o inverso da tangente do outro. Né? Muito bem, pessoal. Para acabar essa aula, então, a gente pode entender uma tabela que tem ângulos notáveis aqui para vocês. Então, vocês devem já ter visto essa tabela alguma vez na vida. Vocês sabem que alguém canta essa tabela para vocês. Eu não vou cantar, tá? Eu não vou cantar. Mas essa tabela aqui vai possibilitar que vocês decorem esses três ângulos fundamentais. Esses três ângulos fundamentais, eles caem nas provas, sendo que você precisa saber o valor de seno, cosseno e a tangente para cada um deles. É facilmente demonstrável geometricamente. Se vocês quiserem ver essas demonstrações, vocês falam para mim pelos comentários ou pelo meu Instagram, beleza? Mas eu não vou demonstrar, eu só vou enunciar para vocês. Então tá aqui, ó. A gente vai preencher rapidinho essa tabela, quer ver? Ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, certo? Aqui, ó. Depois vem a raiz sobre o 3 e o 2. Então aqui, ó, raiz quadrada sobre o 3 e o 2. Né? Aí na tangente fica como? Raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Beleza? Então, não vou cantar uma música para vocês, mas vocês conseguem encontrar a música da trigonometria, a música dos ângulos em qualquer vídeo aí no YouTube, beleza? Então tá aqui, essa é a nossa tabela aqui de ângulos notáveis. Então o seno de 30 graus, por exemplo, é 1 sobre 2. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 60 é 1 sobre 2. O que eu falei aqui em cima? Que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu ângulo complementar, né? Eu falei isso. Então olha só, 30 e 60 são complementares, certo? 30 e 60 são complementares. Então o seno de um tem que ser o cosseno do outro. Olha só, o seno de 30 é 1 sobre 2. O cosseno de 60 é 1 sobre 2. Analogamente, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Né? A tangente também, um é o inverso do outro aqui. Para finalizar agora, de fato, hein? Para acabar agora mesmo. Olha só. Vamos identificar esses ângulos aqui na forma de radianos, né? Então, o 30 graus equivale a π sobre 6 radiano. O 45 graus é π sobre 4. E o 60 graus é π sobre 3 radiano. Certo, pessoal? Bom, sabendo disso, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não deixem de se inscrever aqui no Instagram, que vai estar passando aí embaixo, tá? E também inscrevam-se no canal. Aproveitem, curtam, compartilhem, né? Comentem os vídeos para a gente conseguir conversar legal aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado, então fiquem atentos que daqui a pouco vai vir mais coisa pela frente. Até mais, gente!